Hoje o tema da nossa formação será: por que utilizar metodologia de situações-problema? Olá, pessoal! Chegamos ao segundo semestre, sejam todos bem-vindos. Não podemos deixar de agradecer a todos pelo empenho, comprometimento e trabalho realizado no primeiro semestre. Sabemos o quanto vem sendo desafiador o trabalho nas escolas no formato presencial, não só no que se refere aos aspectos pedagógicos, mas também às questões socioemocionais. Mas para isso, precisamos manter o foco para continuarmos a trilhar caminhos que nos levem a consolidar a aprendizagem dos estudantes. E que este seja o objetivo comum a todos os atores envolvidos na educação. Desejamos um bom retorno e nos colocamos à disposição para apoiar e subsidiar o trabalho pedagógico nas unidades escolares. Uma boa formação para todos. Hoje vamos refletir com uma citação do livro Ler, Escrever e Resolver Problemas, das autoras Cátia Stocco e Maria Ignez Diniz, e tem uma das coautoras, a Cláudia Tenório Cavalcante, que é uma pesquisadora também do Grupo Matema de Formação e Pesquisa. Inclusive, já indicamos informações anteriores e que embasou o nosso projeto Mural de Situações de Problema. Incentivar os alunos a buscarem diferentes formas de resolver problemas permite uma reflexão mais elaborada sobre os processos de resolução, sejam eles através de algoritmos convencionais, desenhos, esquemas ou até mesmo através da oralidade. Aceitar e analisar as diversas estratégias de resolução como válidas e importantes etapas do desenvolvimento do pensamento permitem a aprendizagem pela reflexão e auxiliam o aluno a ter autonomia e confiança em sua capacidade de pensar matematicamente. Na nossa experiência nos anos iniciais, sabemos que é importante a escolha do tipo de problema e a compreensão do texto a ser trabalhado, como também é essencial darmos atenção aos diferentes modos pelos quais as crianças podem resolvê-los. É fundamental que nas aulas de matemática você, professor, estimule os estudantes com as estratégias pessoais, através da oralidade, a contagem dos dedos, os desenhos, esquemas, e não foquem somente na técnica operatória. Outro aspecto que vale retomar é a importância da socialização de estratégias. Conforme disse Elia Carolino, ajuda a criança a perceber as diferentes formas de encontrar a solução de uma situação-problema e permite que elas mesmas façam as escolhas dos procedimentos mais práticos e econômicos, possibilitando assim o avanço em seus conhecimentos. Contextualização. Diante do empenho em qualificar a aprendizagem dos estudantes atendidos por esta diretoria, esta formação visa ampliar e fundamentar o conhecimento de vocês, professores, quanto à metodologia de situações-problema, para que possam atender e fortalecer os trabalhos desenvolvidos no âmbito escolar e as ações de recuperação das aprendizagens, para não deixarmos nenhum estudante para trás. Trazemos como objetivos: aprofundar os conhecimentos de vocês, professores, em relação à metodologia de situações-problema. Analisar o papel da socialização de diferentes estratégias de resolução de problemas na aprendizagem da matemática. E, por fim, refletir sobre estratégias e intervenções didáticas na resolução de problemas. Teremos na nossa pauta uma conversa com o professor Ivan e uma boa prática da Escola Estadual Marli Raia Reis, que é uma APEI. Por que utilizar a metodologia de situações-problema?
A metodologia baseada em resolução de problema, ela ajuda a construir a confiança dos estudantes ao fazer com que possam tentar, errar, experimentar e acertar. Na nossa primeira parte, vamos assistir agora a um trecho da conversa com um convidado muito especial, parceiro e amigo que sempre contribui com temas solicitados na nossa formação. O professor Ivan Cruz Rodrigues, que todos vocês conhecem e admiram. O ano passado ele nos proporcionou uma conversa riquíssima sobre essa temática, porém nem todos conseguiram prestigiar. Então iremos retomá-la e compreender neste diálogo por que é importante utilizar a metodologia de situações de problema. Vamos lá? Bom dia, professores, bom dia, professoras. É uma satisfação estar aí novamente com vocês. Claro que seria muito mais interessante se nós estivéssemos presencialmente, né? Mas agradeço o convite da equipe da diretoria mais uma vez. E a nossa intenção hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da valorização de estratégias pessoais de resolução de problemas e a socialização de diferentes procedimentos no ambiente escolar. Que contribuições essas atitudes podem trazer para a aprendizagem dos nossos alunos? Então, é esse o nosso objetivo dessa nossa conversa. Citando esses autores e falando um pouquinho sobre o raciocínio matemático. Então, segundo esses autores, entendemos o raciocínio matemático como o desenvolvimento, a justificação e a utilização da generalização matemática. A gente tem tido muita discussão sobre o trabalho com a álgebra nos anos iniciais, e eu tenho dito, né, que o verbo que traz essa álgebra para a gente é o verbo generalizar. Então, a nossa preocupação no ambiente da sala de aula, de nós incentivarmos essa habilidade em generalizar. Esses autores concebem o raciocínio matemático como um processo que envolve conjecturar, generalizar, investigar o porquê e desenvolver e avaliar argumentos. Nesse sentido, é importante que sejam propostas atividades que possibilitem aos estudantes oportunidades para resolver problemas, utilizando estratégias de resolução diversificadas. Precisamos incentivar as estratégias pessoais para que o aluno realmente possa dar espaço para o seu pensamento, tentar entender o que é importante, o que não é importante, até onde ele agiu, atuou de uma forma correta, e nesse sentido nós explorarmos a questão do erro, o erro como um procedimento natural dentro do processo de aprendizagem. E também incentivar esse aluno a formular os seus próprios problemas a partir de situações que lhes sejam apresentadas, seja em contextos matemáticos ou não matemáticos. Precisamos trabalhar com esses nossos alunos para que eles resolvam problemas, quer sejam problemas no ambiente escolar, quer sejam na vida. Então, para nós discutirmos um pouquinho essa questão da importância das estratégias pessoais, da socialização, eu trago aqui um vídeo com duas crianças e uma situação bem simples, né? A gente imaginar que existe uma calculadora e que a tecla 7 esteja danificada. E eles precisam resolver alguns cálculos. Então, eu propus uma série de cálculos para essas duas crianças, eram crianças que estavam no início do 3º ano, mas a gente vai ver apenas uma delas. E aí eu propus para eles como é que nós poderíamos calcular 47 mais 67 se eu necessitasse de uma calculadora e a tecla 7 dessa calculadora estivesse danificada. Nós vamos ver o vídeo e depois do vídeo nós vamos comentar um pouco
as estratégias que eles utilizaram. (47 mais 67). Você falou Podia fácil. fazer. Como você falou que você faria? 47 mais 68. E eu faria 40 mais 70 e... Foi 70 ou 60? Calma aí. Mais 74. Ó, ela faria 40 mais 74. Vai dar o mesmo resultado? Vai. Mas podia apertar o 7? E aí? 74. Não podia pôr 74? Porque 74 ia ter que apertar o 7. E o 7 está quebrado. Eu só tirei um do 6 e coloquei um no 69. Sim, tá certo. No 67. Mas aproveitando a sua ideia, ó. Vamos escrever aqui, ó. 40 mais 74. Ah, mas o problema está aqui. Então, você podia pensar outro jeito. Em vez de escrever 74, o que você poderia escrever? 41 mais 73 vai ter o 7. Desse jeito eu já sei como eu ia fazer. Eu ia fazer 45 mais 69. Olha, ele pôs 5 aqui e tirou 5 daqui, que aí não tem o problema do 7, né? 45 mais 69. Eu faria assim, ó. 40 mais 60 Mais 14. 40 mais 60 mais 14. Perfeito. Ia ser bem mais fácil assim. Então, a partir da apresentação do vídeo, nós vimos que o Tiago apresentou esta possibilidade. Para fazer 47 mais 67, ele disse, eu posso fazer 46 mais 68. E vejam, coloquei aqui o registro disso, né, para a gente identificar qual foi o procedimento que o Tiago utilizou. Ele tirou uma unidade do 47 e deu para o 67. Então, ele faz 46 mais 68. Nesse momento, a gente não estava preocupado com o resultado, mas qual o procedimento que poderia ser feito. A Ana Júlia fala que a gente poderia fazer 40 mais 74. Ela também fez aqui uma compensação aditiva. Ela tirou o 7 do 47 e deu para o 67, né? E aí a gente fez essa discussão. Mas será que eu posso fazer isso? Isso aí está correto. O procedimento matemático está correto. Mas ele não veio atender a questão do problema em que não era possível utilizar a tecla 7. E aí ela percebe, né, que na verdade, apesar de estar correto, ela não está atendendo a solicitação. E aqui eu volto sempre àquela importância, né, do ler e do interpretar, e a todo momento a gente fazer uma volta ao enunciado, para a gente verificar se as estratégias que nós estamos utilizando atendem àquilo que está sendo proposto. E aí, a partir dessa discussão, o Tiago até faz uma consideração. Mas olha, se pegasse e tirasse, né, o 1 do 74, 41 mais 73. Vejam que, de novo, as crianças estão utilizando procedimentos corretos, né, do ponto de vista matemático, mas que não estão atendendo às condições da proposta do problema, que era utilizar uma calculadora em que a tecla 7 estivesse quebrada. Aí, a partir disso, o Tiago faz a proposta. Olha, e se eu fizesse 45 mais 69? E vejam como eu, professor, preciso estar atento ao pensamento do aluno, né, para eu fazer intervenções a partir do pensamento dele.
Eu sempre falo que, como professor, né, eu me torno um professor cada vez melhor se as minhas intervenções elas forem ao encontro do pensamento da criança. E aí, por que ele fala 45 mais 69? Eu acho que ele tomou como referência aquele 40 mais 74 e ele precisava eliminar o 7. Então, ele veio até um número que não aparecesse a tecla 7, por isso que ele põe o 69. Então, do 74 para o 69, ele tirou 5 unidades. Se ele tirou 5 unidades, ele teve que acrescer ao 40, chegando a 45. E a Ana Júlia, né? Aí eu coloquei para ela, olha, mas você poderia pensar, né, nessa possibilidade que você escreveu 40 mais 74. O 40 está ótimo, o problema está no 74. E aí eu poderia decompor o 74 em, por exemplo, 60 mais 14. É uma outra possibilidade. Então, vejam, a partir de uma atividade que parece bastante simples, quantas discussões podem ser feitas, né? Quanto conteúdo matemático pode ser trabalhado se nós dermos voz para que o aluno expresse as suas ideias e vamos aproveitando aquilo que ele vai falando e fazendo algumas intervenções para que ele possa perceber algumas coisas, caso não tenham sido atendidas, como nós podemos fazer para chegar a isso. Tá bem? Então, olha lá, professores. Um tema que sempre vem, né, na discussão nossa, nas formações e tal, é a importância da resolução de problemas em aulas de matemática. E conversando assim de uma forma bem breve, como é que eu posso contribuir com os meus alunos para que eles se tornem resolvedores de problemas? Então, nós temos alguns pontos que eu considero fundamentais. A leitura e a interpretação, e isso precisa ser garantido nas aulas de matemática. As estratégias de resolução e as estratégias de cálculo. Incentivarmos os nossos alunos a elaborarem suas estratégias, quer sejam de resolução, quer sejam de cálculo. Garantir que, encontrado o resultado, a gente passe por essa etapa da validação, voltar ao texto e verificar se aquela resposta que a gente encontrou está de acordo com o texto. E para que eles possam ampliar as suas estratégias, a gente garantir a socialização, quer sejam das estratégias de resolução, quer sejam das estratégias de cálculo. E para isso, vamos ver um pequeno problema aqui. Beatriz tem um aquário com 17 peixinhos verdes e 29 peixinhos amarelos. Quantos peixinhos há no aquário? Então, se nós olharmos para esse problema, nós percebemos que ele é um problema do campo aditivo com o significado de composição. Vamos voltar para as ideias do Gerard Vergniaud, dos campos conceituais, e nós verificamos que ele é um problema do campo aditivo. Se nós formos para a BNCC não usa essa terminologia. Então, se nós olharmos lá nas habilidades da BNCC, nós podemos pensar que este é um problema de adição com o significado de juntar. O que é importante? Né, que o meu aluno leia, que meu aluno interprete, e ele fale, então eu posso juntar, eu posso fazer uma adição. E o que nós podemos fazer? Agora, valorizar as estratégias pessoais. Suponham que uma criança fale, olha, eu vou fazer isso por uma adição, vou fazer 17 mais 29. E como eu posso fazer 17 mais 29? Eu posso decompor o 17 em 10 mais 7, decompor o 29 em 20 mais 9,
fazer os agrupamentos. 10 mais 20, 30, 7 mais 9, 16, 30 mais 16, 46. Vejam, quando eu dou esse espaço para a criança fazer e verbalizar tudo isso, ela está trabalhando com a decomposição e com a composição de números naturais. Para isso, ela precisa explorar o conhecimento sobre o valor posicional de cada algarismo. A importância de nós trabalharmos com os números, trabalharmos com a decomposição, trabalharmos com a composição, para que essa criança se familiarize com todos esses conhecimentos matemáticos. Quando a gente propiciou isto, vejam, de forma geral, as crianças trabalham com os algarismos de maior valor. E com isso, elas já podem fazer uma estimativa do resultado, né? De forma geral, a gente começa com o 10 mais 20, né? Um procedimento diferente do algoritmo. No algoritmo, a gente vai começar com o 7 e com o 9, né? Então, a gente valorizar isso. Esse mesmo problema poderíamos pensar em outras estratégias. Claro que a estratégia de resolução, neste caso, é uma adição. Mas para eu fazer esse 17 mais 29, eu, por exemplo, poderia dizer, vou arredondar o 17 para 20, vou arredondar o 29 para 30, para facilitar o meu cálculo. Então eu vou somar 20 mais 30. E aí? Você precisa fazer alguma coisa a mais? Preciso. Preciso retirar aquilo que foi acrescentado e não deveria ter sido. E quanto foi? Eu acrescentei 3 no 17, eu acrescentei 1 no 29. Então o que você vai fazer? Eu vou subtrair 4. 20 mais 30, 50, menos 4, 46. Tem uma outra criança que poderia dizer, eu vou pegar e vou somar 30. Só vou mexer no 30. Ao invés de 29, eu faço 17 mais 30. E aí, o que eu preciso fazer? Subtrair 1. 17 mais 30, 47. Menos 1, 46. Então, existem 46 peixinhos no aquário. Puxa, mas eu quero que meus alunos também se apropriem do algoritmo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a conexão desta estrutura que a criança pensou, não necessariamente a criança formulou este registro, mas é muito comum a criança falar, pega o 10 do 17, pega o 20 do 29, né? E a gente produz este registro sobre o pensamento da criança. A partir deste registro, eu posso fazer este algoritmo. Então vamos registrar de uma maneira diferente. Olha o que eu posso fazer, né, para traduzir toda essa sua ideia. E aí eu apresento esse algoritmo e a partir desse algoritmo, vejam, eu vou para o algoritmo convencional, né? Então, o que a gente precisa garantir é valorizar essas estratégias pessoais e apresentar diferentes maneiras. Essas diferentes maneiras, elas têm que ser garantidas no momento da socialização. E na socialização, eu posso apresentar coisas que as crianças criaram, mas eu também quero avançar em alguns pontos. De repente, eles não apareceram na resolução de nenhuma das crianças. E eu, como professor, apresento uma outra resolução para algum ponto que eu queira discutir. É importante que os alunos desenvolvam suas próprias técnicas de cálculo e não fiquem limitados a um único processo. Como nós vemos, né, em várias situações, o
cálculo mental, ele precisa ser incentivado. E por que ele precisa ser incentivado? E por que a didática da matemática valoriza tanto o cálculo mental hoje? O cálculo mental estimula e se apoia na compreensão do sistema de numeração decimal e em propriedades das operações, e coloca em ação diferentes decomposições e composições de um número. Quando nós utilizamos estratégias de cálculo mental, nós estamos trabalhando o tempo todo com o número na sua integralidade. Claro que quando eu decomponho, eu penso nas partes, né? Mas eu estou com o meu pensamento voltado ao número como um todo, e não algarismo a algarismo. As crianças podem aprimorar suas estratégias a partir de suas próprias reflexões, mas também se apropriar de outras. E para que isso possa acontecer, o momento de partilha de estratégias deve ser realizado de forma contínua. Então, dessa forma, o que a gente tem percebido, né, na nossa prática é que criança aprende com professor, criança aprende com criança. E nós precisamos garantir de uma forma contínua esses momentos de partilha de estratégias, quer sejam de resoluções, quer sejam de cálculo. E só para a gente finalizar, eu gosto muito dessa frase, desse pensamento do professor Antônio Novoa: o aprender contínuo é essencial em nossa profissão. Ele deve se concentrar em dois pilares: a própria pessoa do professor como agente e a escola como lugar de crescimento profissional permanente. Como é importante, né, o meu interesse em aprender, mas como é importante o espaço que nós temos na escola, utilizar os ATPCs, né, para socializar. A gente está falando muito hoje em socialização no ambiente da sala de aula, mas como é importante a socialização no ambiente da escola. Puxa, como é que o meu colega está trabalhando esse assunto? Vamos fazer uma aula em que a gente reúna duas turmas para eu observar como o meu colega apresenta esse assunto. A hora que o meu colega apresenta esse assunto, eu tenho espaço para observar os meus alunos com mais propriedade. É aquilo que eu digo. Eu, com 30 alunos, comandando a aula, muitas vezes eu não consigo dar conta de perceber o pensamento de cada aluno. Se o meu colega está comandando a aula, eu consigo observar os meus alunos, eu consigo caminhar pela sala e ouvir o que cada criança está pensando, e eu fazendo questionamentos para entender e discutir com ela isso. Tá bem? É isso que eu tinha para conversar um pouquinho com vocês hoje, e agradeço aí mais uma vez a colaboração de vocês, o interesse na participação, mesmo aqui estando à distância. Um abraço a todos. Maravilhoso este bate-papo com o professor Ivan. Para nossa sistematização, vamos elencar algumas ideias trazidas por ele. Precisamos incentivar e valorizar as estratégias pessoais e a socialização das diferentes maneiras que os estudantes pensam. É importante explorar a questão do erro como um procedimento natural do processo de aprendizagem. Neste processo, você, professor, precisa estar atento ao pensamento dos estudantes para realizar intervenções através das boas perguntas. Vale lembrar que nessas intervenções realizadas por você, é possível perceber quais conhecimentos os estudantes já possuem e quais pontos precisam avançar. Temos que dar voz aos estudantes para expressarem suas ideias, seus conhecimentos prévios, para que assim possamos intervir.
É fundamental garantir nas aulas de matemática a leitura e interpretação do enunciado do problema. Reler quantas vezes forem necessário, para verificar se as estratégias pessoais atendem ao que foi solicitado. E por fim, o cálculo mental, que estimula e se apoia no sistema de numeração decimal, através da composição e da decomposição. Por isso, é fundamental que os estudantes consolidem este conhecimento. Enquanto professores, às vezes podemos achar que quando se fala em cálculo mental, os estudantes dos anos iniciais não conseguirão dar conta. Porém, quanto mais estimulamos em utilizar essa estratégia, mais eles avançarão nas resoluções e ampliarão seu raciocínio. Então, na sua sala de aula, como trabalhar com a metodologia de situações-problema? Isso mesmo, através dos materiais da SEDUC. É fundamental estudar este material do professor para compreender os objetivos e intencionalidade do mesmo, pois alguns procedimentos são importantes para você, docente, se atentar, como o levantamento dos conhecimentos prévios, o desenvolvimento de intervenções, lançar mão das boas perguntas, utilizar metodologias que favoreçam a aprendizagem dos estudantes. Enfim, nele podemos nortear as ações a serem realizadas em sala de aula. E o que não favorece a aprendizagem? Isso mesmo, são as atividades em folhinhas descontextualizadas, que geralmente são retiradas da internet, pois além de não contemplarem as habilidades, não se relacionam com as sequências ou projetos, muitas vezes não trazem nem desafios e também não possibilitam explorar as estratégias pessoais. Só lembrando que já foi disponibilizado pela Secretaria o material da Curadoria do Aprender Juntos de Matemática, sendo mais um subsídio para apoiar você, professor, em suas aulas destinadas ao projeto de recuperação, bem como nas oficinas. Assim como já ocorre nos outros materiais, cabe ressaltar a importância de você estudar este material. Na segunda parte da nossa formação, trazemos uma boa prática da Escola Estadual Professora Marli Raia Reis, que é uma PEI, realizada no ano passado e que inclusive foi escolhida para o nosso webinário, da professora Alessandra, que estava no segundo ano. Este ano ela atua como CGPAC, Coordenadora de Gestão Pedagógica por Área de Conhecimento, ou seja, no ciclo da alfabetização. A atividade foi desenvolvida no projeto Mural de Situações Problema, sugerida pelo Núcleo Pedagógico e que favorece essa metodologia, trazendo a modelização do trabalho a ser realizado em sala de aula. Vamos assistir? Manu, vai escolher o número 1. Vamos ver qual é a situação problema que a Manu vai pegar. Zoológico. Tem 20 elefantes. 12 são filhotes. Quantos são os elefantes adultos? Então, vamos lá. Entenderam a situação problema? Lá no zoológico tem 20 elefantes. 12 são filhotes. Quantos são os elefantes adultos? Que cálculo que eu preciso fazer aqui? 15. Fala, Alif. Pauzinho. Então, mas vamos pensar aqui, ó. A pergunta é: quantos são os elefantes adultos? Qual a informação que eu tenho? Menos. Peraí, qual a primeira informação que aparece na situação problema? 20 elefantes. Que no zoológico tem 20 elefantes. Essa é uma informação. Tá. Segunda informação da nossa situação problema, qual é? Que 12 elefantes.
que 12 são filhotes. E agora a pergunta: quantos são os elefantes adultos? E aí? Pode fazer, vamos lá. Manu disse que tem uma estratégia. Oi? A gente vai fazer a conta de menos. Ah, uma subtração. Vamos ver, vamos ver. A Letícia acha que é uma subtração. Vamos ver. Eu acho que é demais. Por que você acha que é uma adição? Porque se tem 20 elefantes e tem 12 pequenininhos, por que seria de menos? Então, por que seria de menos, Letícia? Vem aqui, Letícia, vem mostrar pra ela. A Letícia vai te explicar por que ela acha que a conta é de subtração. A gente podia fazer assim: desenhar 20 pauzinhos e depois tirar 12 para ver quantos adultos tem. Então, mas explica pra Manu, por que você acha que essa conta é de subtração? Porque ela acha que é demais. E você falou que é de subtração. Por que você acha que é uma subtração? Porque eu acho que se a gente tirasse, fizesse pauzinho de 20 e tirasse 12, a gente ia saber quantos adultos iam ter. Mas a Manu, ela acha que assim, é 20 elefantes mais 12 filhotes. É isso que tá falando a situação problema? Não sei. Não, hein, gente? Olha lá, a situação problema tá falando que são 20 elefantes mais 12 filhotes? Não. Ela tá falando que são 20 elefantes no quê? No zoológico. E aí a segunda informação que ela fala, qual é? Qual é a segunda informação da situação problema? Não sei. Tem 20 elefantes e 12 deles são filhotes. Então, aí que como que faz? Você entendeu, Manu? Que o total é 20 elefantes, é isso, gente? Mas 12 são filhotes. E a pergunta que é: quantos são os adultos? Essa pergunta faz a diferença, não faz? O que vocês acham? Com essa pergunta a gente consegue estabelecer o cálculo? Sim. Então, e aí, Manu, o que você acha? Acho que sim. Então, vem cá, Letícia, ajuda a Manu. Como que vocês vão fazer, então? A gente podia fazer assim, né? A gente vai colocar 20 pauzinhos e depois tirar 12, que é bem quantos adultos. Você concorda, Manu, com essa estratégia? Então, vamos lá. Manu, você conseguiu compreender que aqui são o total de elefantes que a gente tem no zoológico? E aí a segunda informação, que desse total aqui, 12 são filhotes. E qual é a pergunta, Manu? Quantos são os adultos? Isso, então agora você vai fazer o que, Manu, para você descobrir quantos são os adultos? Tirar quantos? 12. E aí, quantos são os adultos, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E aí, concordam? Sim. Alguém tem uma outra estratégia para chegar nessa conclusão? Fala, Olivia, qual é a sua estratégia? A minha estratégia você deixa 12 na cabeça, só 12, né? Aí você faz até contar no 20. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Então, peraí, você tem 12 na cabeça. 12 na cabeça. Aí você vai contar até o 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E ficou quanto? E dá 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais alguém tem outra estratégia? Eu. Fala, Alif. E desenho em unidade. Tá bom. O Alif disse que tem uma estratégia de desenho em unidade. Vamos ver qual é essa estratégia do Alif. Quantos adultos? Quantos são... Não, a pergunta é quantos são os adultos. A gente precisa descobrir quantos são os adultos. Quem pode vir aqui ajudar o Alif? Vem, Camila. O que ele precisa fazer, Camila? Agora você vai precisar. É de menos. 20 quantos mesmo?
Quantos são elefantes, gente? 20. Menos 12, né? Uhum. Menos 12. Agora você tem que contar quanto que ficou. Mas quem que ensinou esse cálculo aí, gente? Quem que ensinou essa estratégia? Onde vocês aprenderam essa estratégia? Eu aprendi com meu pai. É? E como que faz essa estratégia? Eu aprendi com a minha mãe. É? E como que faz essa estratégia? Agora, aí, como esse tá com zero, o zero se transforma em nada. Então, vai ficar... E aí, gente, será que dá essa estratégia aqui? O que vocês acham? Não dá. Acho que Como que a gente pode melhorar? Vem cá, Manu, você consegue aqui arrumar essa estratégia? eu acho que eu tenho outra estratégia. Olha lá, Camila acha que tem outra estratégia. Vamos lá, conversem aí e descubram como que vai fazer essa estratégia. Mas é 21? É 20. É 20. E quantos são os filhotes? 12. Então... Não, peraí. É 12. 12, não é 20. 2. E agora? 0 mais... É mais? Mas o cálculo é mais? Menos. Eu não sei se É... 0 menos 2. Dá pra fazer 0 menos 2? Não. O que a gente vai fazer então? Eu tô muito contente. Como que a gente vai fazer essa conta? 0 menos 2. Dá pra... Alguém sabe? Pera aí, aqui. Alguém sabe como faz 0 menos 2? Pra fazer? Fala. Eu vou tentar fazer. Fala. Quem... Eu posso falar? Fala. O que você vai fazer? Precisa de uma Eu vou colocar... não, a estratégia igual ao da Olivia. E aí, mas agora a gente tem essa conta aqui, gente. Como que a gente vai resolver essa conta aí? Já sei. Vocês aprenderam desse... Vai ficar só 2. Mas será que vai ficar só 2? Pronto, 2 e como 0... Ó, o 0 tá aqui, na unidade. E o 2 também na unidade, que é 12. O 0, dá pra tirar o 2? Não, aí ele pega do outro. Ah, Letícia falou que dá pra pegar do outro. Pega outra caneta lá, Lê. Olha. Como que faz isso, Letícia? Aí o 2 empresta com 0. Ah, então vamos lá. E aí aqui vira 1. Tá, vamos lá. Isso Pega outra cor. Tá, virou 1. E aí? E aí como o 2 emprestou aqui com 0, fica 10. Ficou... 10 tira 2. Ah, e dá quanto 10 tira 2? 8. 8. Então põe aí. Vai pegar outra cor? Pega outra cor, que essa cor tá... Pode ser. Vai ficar 8. E esse aqui? A dezena. 1 tira 1, como que faz? 1 tira 1. Dá quanto? Dá 2. 1 tira 1. 1 tira 1. Quem sabe quanto que 1 tira 1? 0. Então põe o 0. Mas se você pôr o 0 aqui, ele não vai virar 80? Então, onde você vai pôr o 0? Quem sabe onde ela vai pôr o 0? Vem, Marina. Mostra onde vai pôr o 0. E aí, então, gente, como que ficou? 2. Quanto o resultado ficou? 8. Concluímos essa situação problema? Sim. Então, bom. Após trabalhar o projeto Mural de Situações Problema, vimos nesse trecho uma das etapas onde há a contextualização do mesmo. Contextualizando o problema, a professora divulga as produções das situações problema, para que as crianças possam ter contato e escolher qual irão resolver. Lançando o desafio, a educadora
incentiva a buscar formas de resolver as situações propostas com estratégias pessoais, para que não fiquem somente na técnica operatória. Acompanhando os estudantes. Quando a professora solicita que os estudantes exponham seu pensamento de forma oral, prático ou através de registros, trabalha com a leitura, com a linguagem matemática e realiza intervenções com boas perguntas em todo o processo. E por fim, validando as estratégias, através da socialização de estratégias vivenciadas. Ela propicia um espaço de discussão, ampliando assim o leque de possibilidades de cada criança. Percebam que na sala de aula os estudantes utilizaram diversas estratégias para resolver a situação proposta e a professora realizou em todo o processo boas perguntas que levaram os estudantes a refletirem sobre. Desta forma, compartilhamos a boa prática realizada pela professora e parabenizamos pelo trabalho desenvolvido. Sabemos que nas escolas muitas coisas boas estão acontecendo e por isso solicitamos que compartilhem conosco. Somos uma rede colaborativa de aprendizagem e precisamos disseminar o trabalho realizado no âmbito da diretoria. Agradecemos a todos e todas e contamos com a colaboração das equipes. Trazemos aqui todas nossas referências bibliográficas. Não deixe de responder nosso formulário, pois irá contribuir para o aprimoramento das próximas formações. Esperamos ter contribuído para a reflexão de todos e principalmente para que haja o aprimoramento de sua prática. Contem conosco, equipe Anos Iniciais.